Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Mas vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vos podeis dar, se não permanecerdes em mim. Amém? Feche os seus olhos. Soberano, eterno e poderoso Senhor, grande Adonai, neste momento, Senhor, aqui nós estamos nesta manhã. Viemos te adorar, te agradecer e te bendizer. Que o Senhor, Pai, venha nos abençoar com poder e mão forte. Pai amado, esconda-me atrás da tua cruz. Que eu não apareça, Pai, mas sim o Senhor. E que o Senhor cresça e que eu possa diminuir. E que toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Antes de você assentar, cumprimente o teu irmão e diga: a palavra de Deus te abençoará nesta manhã. Amém. Amados, esse texto de João, capítulo 15, ele é um texto muito conhecido no meio cristão. Pois aqui Jesus usou uma metáfora, que quer dizer uma parábola, dizendo sobre a videira. E ele disse que ele é a videira. Na época, ele disse que os discípulos seriam os ramos e que hoje somos nós, os ramos. E ele diz sobre a importância dos ramos estar ligados na videira para um relacionamento íntimo com Cristo. Aqui diz também que o amor mútuo causa muitas vezes perseguição, calúnia, difamação. Uma coisa que eu quero dizer para você: você não quer ser criticado, você não quer passar por problemas, você não quer passar por lutas, não cresça. Porque todas as vezes que você começar a crescer, as lutas virão para você. As perseguição chegarão até você. Sabe por quê? Porque você deixa, como eu sempre digo, de ser novidade e passa a ser realidade. E todas as vezes que isso acontece, você começa a chamar a atenção do mundo. Então o mundo se volta para você. E muitas pessoas que muitas vezes te cercam, que dão tapinha nos teus ombros, que te elogiam, eles não estão preparados para comemorar com você sua vitória. O amigo, o verdadeiro amigo, não é aquele que concorda tudo que você fala e tudo que você faz. O verdadeiro amigo é aquele que muitas vezes te confronta de coisas que você erra. Por quê? Porque ele não quer que você caia. Ele não quer que você se decepcione. Porque tem vezes que nós não estamos enxergando algo, mas alguém está. Porque geralmente aqueles que estão de fora enxergam melhor do que aqueles que estão dentro. E aqui Jesus disse que nós devemos estar ligados nessa videira. Como toda árvore, você que tem uma planta na sua casa, no seu quintal, no seu sítio, e que ela é uma árvore frutífera, ela precisa de duas coisas: de cuidado, de ser regada, e precisa também de poda. Ninguém gosta de ser podado. Para a planta, quando ela sofre a poda, para ela é um ferimento.
eu entendo, como um machucado dói no nosso corpo, a poda deve também doer para ela. Mas nós entendemos, e ela também entende, que aquela poda foi necessária, aquela limpeza foi necessária, para que ela possa ter mais vida e produzir mais frutos. Só que, muitas vezes nós falamos que nós estamos ligados na videira, só que nós não aceitamos ser podados. A palavra não, muitas vezes, não existe no nosso alfabeto. Nós gostamos apenas que as pessoas concordam com todas as nossas decisões e com tudo aquilo que nós fazemos. E não somente as pessoas. Nesse balaio todo, nós colocamos também o Criador. Nós falamos, pois eu fiz aquilo, mas Deus me entendeu. Então vamos para a Bíblia. O Senhor disse para Moisés assim, primeiro eu vou contar a situação. Você, no lugar de Moisés, eu, no lugar de Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Manso, tá? 2 milhões de pessoas falando na cabeça dele, dizendo assim, lá no Egito, nós éramos escravos, mas nós comia. Você tirou nós de lá para morrer nesse deserto, com sede. Você fala que Deus que mandou. Cadê Deus? Você diz que, você vai observar que até a irmã dele, chegou um momento que ela diz, por que Deus só fala com ele? Se Deus fala com ele, tem que falar comigo também. Está entendendo? Então, a pressão sobre a cabeça dele foi muito. Ao ponto que o povo começou a falar que queria água, Deus falou para ele assim, vai e fala com a rocha. E ele está ali, e o povo? Se você fosse de Deus, nós não estaria passando necessidade. Se você fosse de Deus, nós não estaria passando sede. O que ele fez? Ele chegou e falou, vocês querem água? Água! E tocou na rocha. O que aconteceu com ele, irmão? Por causa disso, ele não entrou na terra prometida, ele entrou de outra forma. E são muitas vezes nós fazemos coisas e nós queremos que Deus concorda conosco. Só que não é assim, amado. Por que não é assim? Porque Deus não é nosso servo. Deus não é nosso funcionário. Deus não é nosso escravo. Deus é o nosso Senhor. E aqui diz, nessa palavra, que Jesus é a videira verdadeira. E é a fonte da vida espiritual. Não existe outra forma de você ter vida espiritual se você estiver desligado da videira. Como também não tem jeito de uma árvore dar fruto, o galho dar fruto, se ele não estiver grudado no tronco da árvore. Mas eu não preciso mais congregar, não preciso orar, não preciso jejuar, não preciso fazer nada. Eu nunca vi árvore seca dar fruto, irmão. Eu já vi poda, o galho cortado com muitos frutinhos lá e como ele foi podado, o fruto morreu. Mas eu nunca vi um galho seco, um galho fora da árvore dar fruto. Aí vem um detalhe. Como que a planta cresce? Talvez você planta uma árvore na frente da sua casa, ou uma planta no seu quintal, e você fala, olha como cresceu. Você viu ela crescer? Você não viu. Sabe por que você não viu? Porque no momento que ela estava crescendo, você estava no abrigo. Porque no momento que ela estava crescendo, era no momento da tempestade. E no momento da tempestade, é que ela estava aprofundando as raízes e crescendo. E naquele momento você estava abrigado. Por quê? Aquele momento era um momento de tempestade. Então qual é o momento de nós crescermos? É no momento da bonança? Não. É no momento dos aplausos? Não. É no momento da tempestade, é no momento da luta, é no momento da prova. Mas como que nós crescemos? Se nós estivermos na videira. E outro ponto. A poda, como eu já disse,
Essa poda, amados, são aqueles momentos difíceis que nós passamos da vida. E muitas vezes nós tomamos certas decisões que no futuro nos traz grandes consequências. Por quê? Num terreno fértil, você pode plantar o que você quiser. Você pode chegar a arrumar semente do que você quiser, você pode plantar. Só que tem um porém. Na vida humana, você planta abóbora, mas você não gosta de abóbora, você colhe e dá para os vizinhos. Para quem gosta. Ou você vende. Mas na vida real, o fruto daquilo que você plantou é você que tem que comer. É você que tem que viver. Você não pode passar para o vizinho. Só que muitas vezes, inocentes também saboreiam daquele fruto por minha causa e por sua causa. Vamos para mostrar aqui o amor de Deus. Jesus nos demonstra nesse capítulo a sua entrega. Ele ordena os seus servidores a ser servos e amigos. Tem pessoa que se diz cristã, que ela não tem capacidade nem coragem de dar um copo de água fria para um necessitado. Tem pessoas que ela chega num restaurante, ela está comendo do bom e no melhor, uma pessoa chega para ela e fala assim: você não pode me comprar uma marmita, porque eu estou com fome. Ela, na maior cara de pau, ela fala: eu não tenho dinheiro. Se ela não tem dinheiro, o que ela está fazendo lá? Só que é exatamente nesse momento que Deus nos coloca à prova. Porque é exatamente nesse momento que Deus dá a semente da prosperidade para nós plantarmos e muitas vezes nós catamos a semente e guardamos na gaveta. Certa vez, um rapaz comprou uma BMW nova, zero. Valor de hoje, 320 mil. E ele estava desfilando com a BMW para mostrar para todo mundo a sua conquista. Carro lindo. E ao passar por uma rua deserta, de repente uma tijolada bate na porta. Pá! Ele para. E ele olha a porta. Toda amassada. Imagina. Nervoso, que era o primeiro passeio que ele fez com o carro. E ele saiu procurando quem jogou o tijolo. E de repente ele vê, na beira de um bueiro, um menininho, com a camisa até suja do tijolo. E ele falou assim: foi você que fez isso? O menininho chorando falou: foi. Mas por que você fez isso? Você sabe quanto custa esse carro? Você sabe quanto vale esse carro? Você sabe o sacrifício que eu fiz para comprar esse carro? Aí o menino chorando, ele disse: cadê teu pai? E o menino falou: não sei. Ele falou: cadê tua mãe? Também não sei. Eu quero falar com o teu pai e com a tua mãe. E o menino falou: eu também queria. Ele falou: mas o que você está fazendo aqui então? Você veio estragar meu carro? Ele falou: não, tio. É que eu estava passeando com o meu irmão que tem problemas e ele caiu aqui dentro, ó. Olha lá ele lá, ó, e eu não consigo tirar ele. Eu estou pedindo socorro para todo mundo e esse tijolo foi a única forma de parar um carro. Aí ele chegou e olhou, viu que o menino que estava caído era paraplégico. Naquele momento ele olhou para o carro dele e olhou para o menino. Ele entendeu que o carro dele não valia nada.
E ele pegou aquele menino, lá naquele bueiro, tudo sujo, colocou no carro e levou para o hospital. E quando deu a entrada, o médico disse para ele assim: se esse menino demora mais 5 minutos para chegar aqui, ele morria, porque ele engoliu água de esgoto. Pois é. Nessa manhã, Jesus não está passando aqui de BMW. Por que ele não está passando de BMW? Porque ele é mais rico do que alguém que tenha BMW. Mas ele deixou sua glória para tirar eu e você. A BMW do rapaz foi ferida, Jesus também foi. O orgulho do rapaz caiu. O meu e o teu também tem que cair. Porque se Jesus não tivesse vindo, e se nós não estivéssemos ligados nessa videira, nós não teríamos vida. Eu quero lhe fazer uma pergunta nessa manhã. Quando Deus foi criar os peixes, Ele conversou com o oceano, com o mar, com a água. Ele conversou com as águas. Vou criar os seres para viver em você. Aí a água disse: pode criar, meu Senhor. Aí ele criou os peixes, tudo que tem no mar, nos rios. Quando Deus foi criar as árvores, as plantas, Deus conversou com a terra. Falou: terra, eu te criei. Agora eu estou pensando em criar as plantas para ela gerar frutos e dar alimento. Aí a terra disse: pode criar, meu Senhor. Cuidarei bem das plantas. Quando Deus foi criar o homem, Ele conversou com Ele mesmo. Ele conversou com o Filho e com o Espírito Santo. E aí eles decidiram: façamos então o homem a nossa imagem e semelhança. Então vamos entender nesta manhã. Os peixes não conseguem viver fora da água. Eles morrem. Peixe fora d'água não tem vida. As plantas não conseguem viver sem a terra. Sem a terra, elas não têm vida. Elas morrem. E nós também não conseguimos viver sem Deus. Sem Deus, nós também não temos vida. Nós morremos. Mas muitas vezes o homem não entende isso. E ele acha que ele pode viver sem Deus. Que ele pode viver distante de Deus. E ele esquece que nesse capítulo aqui Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Fique de pé.